O leão marinho é aquele famoso que passou nas costinhas do ministro Alexandre de Moraes quando tornaram Bolsonaro inelegível e dá o tapinha e o microfone estava ligado e ele fala: missão dada é missão cumprida. Mas eu afirmo para vocês, a missão falhou. Aquilo que parecia impossível até mesmo para eles está acontecendo, eles estão sentindo. Presta atenção que agora vocês vão entender o porquê o pânico tomou conta, porque os demais ministros estão com um problema seríssimo para resolver. Governo Lula impõe sigilo de 5 anos sobre extradição de Carla Zambelli. É isso mesmo. O governo Lula decretou sigilo de 5 anos sobre as informações e documentos enviados pela Advocacia Geral da União às autoridades italianas e à Embaixada do Brasil em Roma no processo de extradição da deputada Carla Zambelli, que está presa na Itália desde julho. A AGU alegou que os papéis tratam de estratégia jurídica de defesa dos interessados do Estado brasileiro e das teses de argumentos que o Brasil deve levar ao processo judicial. E STJ critica sanções dos Estados Unidos ao ministro Benedito Gonçalves. É isso mesmo. O Superior Tribunal de Justiça classificou como injustificáveis as sanções que o governo dos Estados Unidos aplicou no ministro Benedito Gonçalves. Em nota no seu site, a corte se manifestou em defesa do magistrado. As medidas resultaram da atuação de Benedito em processos contra o ex-presidente Bolsonaro, entre elas a de inegibilidade pelo menos até 2030. Em 2023, o ministro participou do julgamento que condenou o adversário de Lula. Na ocasião, Benedito ganhou notoriedade por afirmar que missão dada é missão cumprida. E na cabeça de muita gente, essa missão foi concretizada. Mas eu afirmo para vocês, a missão falhou. E falhou justamente por conta desse áudio. E falhou porque agora existem pessoas que estão de olho nas arbitrariedades que estão sendo cometidas pelo Poder Judiciário brasileiro. Aquilo que parecia impossível até mesmo para eles, está acontecendo, eles estão sentindo. Eu vou tratar disso nessa live e passar depois para alguns aspectos. Prestem atenção nisso que eu vou trazer agora para vocês. O STJ, que é esse tribunal do qual o Benedito faz parte, ele não é do STF, faz uma nota e diz assim: STJ chama de injustificáveis sanções dos Estados Unidos contra Benedito Gonçalves. E está aqui o cidadão. Ministros afirmam que ingerência externa significa erodir a independência, a imparcialidade e a probidade. Independência, a gente sabe que não existe nenhuma. Porque quando a gente fala de independência, você não pode ter a visão da independência de um poder judiciário somente da visão de países. Um judiciário independente é aquele que não se corrompe. Não são poucos os exemplos de juízes que andam de Porsche, segundo até o Ministério Público de São Paulo, que não falou isso por indignação, falou isso por inveja. Nós, promotores, não andamos de Porsche como os juízes andam. Aí vem uma pergunta, antes de nós continuarmos toda essa retórica para vocês. E essa pergunta é muito importante. Vocês confiam na justiça brasileira? Essa é uma pergunta importantíssima para vocês. Vocês, meus amigos, confiam na justiça brasileira? A resposta está aqui. Até agora eu não vi um sim, só teve não. Está aqui. Quem está vendo o chat, quem assiste pela televisão não consegue ver o chat, mas quem está vendo o chat, vendo pelo computador ou pelo celular, as respostas todas são negativas. O Poder Judiciário, que deveria ser o instituto mais confiável do país, hoje se tornou no menos confiável.
Então, vamos rebater esse argumento. Independência do Poder Judiciário? Um Poder Judiciário tomado por ideologia plantado nas escolas, como eu falei, da educação e depois nas faculdades brasileiras de direito? Uma ideologia que promove perseguição política e todos eles, todos, sem exceção, todos, sem exceção, se curvam ao Supremo Tribunal Federal que viola a Constituição do país. Os que não se curvaram, como é o caso da juíza Ludmila Lins Grilo, foram perseguidos, caçados. E hoje nós temos uma magistrada exilada nos Estados Unidos por conta de perseguição política. E eu não vi nenhuma feminista dizer mexeu com uma, mexeu com todas. Por um acaso, a doutora Ludmila não é mulher? Ela é menos mulher do que a Duda Salibert e do que outras por aí, Érica Hilton da vida, Pablo Vittar, é isso? Ninguém se preocupou com o fato dela ser mulher. E aí vocês vejam a seletividade da esquerda brasileira e da esquerda mundial. Vocês estão vendo que esse tema é um tema complexo. Hoje eu não vou ficar calado. Pelo contrário. Eu vou mostrar para vocês e vou tocar o dedo na ferida que muitos não têm coragem de tocar. Mas eu não vou falar como um youtuber. Eu vou falar como um advogado, como um estudante do direito. Como alguém que passou pelos mesmos bancos acadêmicos que todos eles. E provar que eles não são melhores do que ninguém. Muito pelo contrário. E eu vou passar aqui para vocês a reportagem que eu estava falando e vocês vão ver junto comigo. Presta atenção que agora vocês vão entender o porquê o pânico tomou conta não só do STF, mas também do STJ. Porque os demais ministros estão com um problema seríssimo para resolver. Olha aqui a cara do Leão Marinho, do missão dada, missão cumprida. E quase que ele conseguiu. Porque eles tornaram Bolsonaro inelegível. Peronomútil. Por que peronomútil? As sanções que estão sendo aplicadas estão afetando. E olha aqui o que eles falam. O STJ reagiu na quarta-feira, dia 1º de outubro, à revogação do visto do ministro Benedito Gonçalves pelo governo dos Estados Unidos. E é só o começo, tá? Só foi o visto. Em nota, a corte afirmou que, aspas, as tentativas de interferência política na atuação do ministro são injustificáveis. Eu discordo e vou mostrar para vocês por que eu discordo. Benedito Gonçalves integra a lista de juízes sancionados pelo governo dos Estados Unidos. Em 2023, enquanto integrava o TSE, Gonçalves foi relator das 2 ações que condenaram o ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade por abuso de poder econômico e político. Segundo apurou o Poder 360, além do ministro, também tiveram vistos revogados o Embessias, José Levi, Benedito Gonçalves, Ayrton Vieira, Marco Antônio Martins Vargas, Rafael Henrique Janela, Tamay Rocha, que é aquele boneco japonês lá que fica todo branco, né? Parece aqueles... Eu acho que é boneco, sei lá como é que chama daquele teatro lá japonês. Em nota, o STJ afirma que a ingerência interna ou externa na atuação de integrantes do judiciário significa erodir a independência, a imparcialidade e a probidade. Imparcialidade são os meus ovos, senhores ministros. Vocês nunca foram imparciais na vida. Um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que era a função que estava ocupando o ministro Benedito Gonçalves, falar missão dada é missão cumprida, significa que, na realidade, ele estava já com o voto dele pronto. O objetivo era tornar um adversário político inelegível. Isso é simplesmente abjeto. Isso é nojento. Vamos falar de independência. Independência de quem? Imparcialidade do quê? Se o ministro relator do caso que tornou o Bolsonaro inelegível foi denunciado pelo seu próprio assessor. Imparcialidade de um ministro que se diz vítima e relator ao mesmo tempo? A casa de vocês está ruindo e vocês estão sentindo o efeito.
Isso só está no começo. E por que o STJ está indo em defesa do ministro que perdeu o visto? A Disney é tão importante assim para vocês? Amanhã eu vou fazer questão de passear lá por perto na Disney para mostrar algumas imagens, só para dizer, eu posso, vocês não. E por que eu estou falando isso? Porque não há imparcialidade, muito pelo contrário. Os julgamentos que vocês estão sendo todos objeto de julgamento do povo brasileiro dessa vez, eles são totalmente parciais. Somente um espectro político foi perseguido nos últimos anos por vocês. E vocês, ministros, que querem agora se fechar num corporativismo para defender o próprio rabo, estão tentando justificar o injustificável. É por isso que eu estou dizendo que precisa de uma reforma no Poder Judiciário urgente. E esta reforma tem que ser drástica. O Judiciário tem que ser colocado no seu devido lugar. Ele deveria ser um órgão técnico. O juiz não está ali para ser um funcionário público de alto luxo. Não. Juiz é um funcionário, ele não é um multimilionário. E quando você começa a observar que esses juízes tão independentes, tão autônomos, tão probos, porque o que é probidade? Vocês sabem o que é probidade? Pois bem, esses juízes, magistrados que deveriam ser probos, hoje ganham salários altos, mas possuem um padrão de vida incompatível com os seus salários. A primeira coisa de uma reforma do Poder Judiciário é que juiz e ministros não podem ter sigilo fiscal e bancário. A vida deles tem que ser aberta. Não necessariamente para o público em geral, mas a vida deles tem que ser aberta. Vocês sabiam que quando um juiz desses entra na carreira pública, eles têm que apresentar a declaração de imposto de renda daquilo que eles tinham? Se for fazer uma comparação do imposto de renda de todos eles com o que eles possuem hoje, será que eles passariam pelo crivo público? Juízes se enriquecendo com escritórios de esposas, filhos. Isso é colocar a corrupção dentro de quem deveria combatê-la. E a denúncia quem está fazendo não sou eu, é o Ministério Público do Estado de São Paulo. E é justamente aí que entra a nossa tarefa. Mostrar para vocês a verdade. Quando se fala em pacificação do país, nós falamos muito dos políticos. Mas os políticos nós podemos tirar e colocar. Nós podemos tirar juízes? Por que nós não podemos promover impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal? Temos que ficar na mão de uma única pessoa do Congresso Nacional. Temos que reformar o Poder Judiciário. Temos que reformar a Constituição. Aliás, eu sou a favor de se instaurar uma nova Assembleia Constituinte, eleita exclusivamente para isso, para esses fatos, para esses fins. Mas nada nós vamos poder fazer se nós não fizermos uma reforma do Poder Judiciário. Ai, Kleber, mas eles vão tornar inconstitucional. A Constituição garante que, em caso de instabilidade, cabe ao presidente da República e depois, na sucessão, ao presidente da Câmara e do Senado tomarem as providências necessárias. O país só vai ter jeito a hora que começar a colocar figurão que se sente semideus na cadeia. Na hora que tratá-los devidamente com o devido processo legal e também com o princípio da isonomia. Que isonomia, Kleber? A mesma que eles estão dando de tratamento a quem eles estão encarcerando. Que tal nós adotarmos o poder da Constituição? Todos são iguais perante a lei, inclusive ministro do Supremo Tribunal Federal. E a quem cabe fazer isso? A quem cabe fazer isso? Ao Poder Legislativo.
Mas esse que está aí, eu nunca iludi nenhum de vocês. Pelo contrário, fui criticado. Eu brinco que jogaram tomate, ovo, quer dizer, naquela época podia jogar ovo. Hoje você não pode falar nem ovo, porque senão vai dar problema. Mas eu venho falando para vocês que este Senado que está aí tinha que ser mudado. Em novembro de 2022, eu alertei que esse era o único caminho. E qual foi a resposta que eu tive? Isso é muito tempo. E levaram pessoas para a frente dos quartéis e levaram essas pessoas de frente dos quartéis para uma armadilha na Praça dos Três Poderes. O povo brasileiro foi tratado que nem gado indo para o abate. Como judeus transportados em ônibus, como eram os judeus transportados em trens, indo para um campo de concentração, que era o pátio da polícia. E não houve distinção. Mulheres grávidas, crianças, idosos, todos colocados em ônibus, com a conivência do comandante do Exército. Somente depois que essas pessoas pagarem por tudo o que fizeram é que nós podemos falar em pacificação. Mas a pacificação parte do pressuposto de uma reforma completa do Poder Judiciário. Enquanto nós não colocarmos autoridades que vêm aviltando a Constituição Federal dentro das grades que eles tanto adoram, nada vai ser resolvido. E por que essa gritaria toda? Porque tocaram naquilo que eles mais sentem, o bolso. O pavor do ministro Benedito Gonçalves está repetindo dentro do STJ, que não tem nada a ver com o STF, pelo menos a princípio, porque eles estão todos encagaçados. Novas sanções virão. A paciência, a parcimônia são nossos amigos agora. E o tempo corre contra eles. A partir de hoje, nesse exato momento, nós teremos a chance de mudar tudo isso. Neste horário, estaremos caminhando para o fim da votação. E o que nós vamos fazer? Ficar como hienas choronas? É muito fácil pegar a sua pipoca, o seu guaraná, sentar na frente da televisão, assistir o que eu estou falando, e aí aparecem os idiotas de plantão. Blá, blá, blá. Não vai dar em nada. Isso a gente já sabe. Cara, vai assistir novela da Globo. Se não vai dar em nada, você está fazendo o que aqui? Vocês entenderam? Este canal, o Código 22, ele é feito também para quem está interessado em saber a verdade, em conhecer a verdade. E a verdade é uma só. O Brasil foi tomado de assalto. Foi tomado de assalto por um esquema e eles anunciaram e babaram na nossa cara. Eleição não se ganha, se toma. Não é minha essa frase. Perdeu o mané. Não é minha essa frase. Uma mulher simples escreveu com um batom essa frase na estátua e foi perseguida, condenada a 17 anos de prisão. E o autor está solto. O autor da frase está solto. O autor da frase derrotamos o bolsonarismo está solto. Está chorando porque não pode mais ir para os Estados Unidos. Não pode mais usufruir do seu apartamento de 22 milhões de reais. 22 milhões de reais. E o Brasil calado? Tem um homem preso sem sequer ser denunciado. Não foi oferecida denúncia contra ele. Mas ele está 70 dias preso, com tornozeleira eletrônica. Como é que esse homem pode estar preso por algo que ele sequer tem denúncia? Aquela balela de que todos são iguais perante a lei foi para o saco. Porque, em contrapartida, um outro foi solto dizendo que o juiz era parcial, que o foro não era o adequado e que não poderia prender uma pessoa sem o trânsito em julgado da sentença. Mas por que isso vale para o Bolsonaro? É simples, porque é perseguição política.
Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.